Sandman é uma história em quadrinhos escrita por Neil Gaiman. Ela conta a história de Morpheus, que é um dos 7 perpétuos e governante dos sonhos. Gaiman utiliza dessa história para trabalhar vários conceitos e mensagens complexas, e uma das minhas preferidas é o conceito da Biblioteca do Sonhar. Cada um dos perpétuos possui um reino ao qual eles governam, e o sonhar é o reino de Sandman, descrito como um reino composto de contos e pesadelos, tecido no frágil tear das mentes adormecidas. Lá temos a Biblioteca do Sonhar, que é uma biblioteca de livros que nunca foram escritos, livros que apenas foram sonhados ou imaginados, e permanecem no sonhar, guardado pelo bibliotecário Lucien. Eu acredito que a vontade de contar histórias e criá-las é algo que existe dentro de todos nós. Somos seres simbólicos, ou seja, nós somos o único animal capaz de criar símbolos e dar significado a eles, criando assim uma cultura que pode ser transmitida. E qual a melhor forma de transmitir essa cultura, se não através de histórias? Bom, no meu caso, eu sempre tive vontade de criar uma história. E a primeira que eu tenho lembranças de sonhar em criá-la é uma que se passaria em um mundo de fantasia, é claro, onde existiriam pessoas que controlariam os elementos da natureza. Na época, eu tinha uns 11 anos, e havia acabado de assistir um episódio do anime de Naruto, onde mostra a luta do terceiro Hokage contra os seus antecessores, que foram trazidos de volta à vida para enfrentá-lo. Eu fiquei fascinado pela ideia de personagens controlando elementos da natureza, e principalmente pelo poder de controlar o elemento madeira. Foi esse o meu pensamento na época. Então, eu fui ao computador e comecei a escrever uma história em que existia um mundo onde as pessoas tinham o poder de controlar esses elementos da natureza. O mundo era dividido em 4 reinos: água, fogo, terra e ar. E, obviamente, eles estavam em guerra para mostrar quem era o que controlava o elemento mais poderoso. E no meio desses 4 reinos havia uma tribo indígena, era o que eu costumava chamar, que não fazia parte de nenhum deles, e também as pessoas que habitavam lá não controlavam nenhum dos elementos. Até que um dia nasceu uma criança que podia controlar o elemento da madeira. O quê? Eu era uma criança. O que você esperava? E ele iria viajar pelo mundo e ajudar a acabar com essa guerra. Depois de 5 páginas, isso foi o máximo que eu cheguei de criar uma história na época. E, obviamente, como uma criança de 11 anos, eu deixei o arquivo guardado e nunca mais abri ele. Acabou. Apesar de eu continuar a imaginá-la e até brincar com os meus bonequinhos, eu lembro que o Goku controlava o fogo e o Vegeta controlava a água, eu nunca mais voltei a escrever nada. Então, um dia eu estava assistindo Bob Esponja e aparece um comercial sobre um novo desenho onde as pessoas controlavam os elementos da natureza, igual eu havia imaginado. Antes mesmo de estrear, eu já fiquei na expectativa, contando os dias, e quando eu finalmente fui assistir ao primeiro episódio, a minha reação foi: Ei! Essa é a minha história. Calma, calma. Antes que vocês comecem a me xingar nos comentários, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não acho que a Nickelodeon roubou a minha história. Eu não acho que eu tinha uma história. Eu nunca tive uma história. Isso é uma história. Katara, pode nos contar que história é essa? A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos. Tempos de paz, quando havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Isso tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos. Só ele pode impedir o ataque impiedoso do fogo, mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e a Nação do Fogo está perto de ganhar a guerra. Há 2 anos, o meu pai liderou a minha tribo em uma viagem ao Reino da Terra para ajudar a combater a Nação do Fogo e me deixou junto com meu irmão, cuidando da nossa tribo. Alguns acreditam que o Avatar não renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas eu tenho esperança. Eu ainda acredito que, de alguma forma, o Avatar vai voltar para salvar o mundo. Avatar, a lenda de Aang. Veja bem, por mais que o conceito da Biblioteca do Sonhar seja algo interessantíssimo, ela não existe. Desculpe por ser um mensageiro de péssimas notícias. Agora, em Avatar, o que nós vemos é um mundo que é rico em cultura, onde cada elemento que é colocado existe um porquê dele estar lá e um conceito.
onde cada elemento que está lá tem um porquê de existir e um contexto por trás que muitas vezes nem é nos explicado durante a história. Mas que nós sabemos que os criadores, o Michael Dante de Aquino e o Brian Konietzko, pensaram nele de antemão. Primeiro, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história. Na trama. John, eu sempre quis fazer isso. Katara, que é uma dobradora de água, e Sokka, que é um não dobrador, são dois irmãos da tribo da Água do Sul, que um dia encontraram uma criança que estava preso dentro de um iceberg. Eles conseguem despertá-lo e descobrem que ele é o Avatar e o último mestre do ar. Aang ficou preso dentro do iceberg nos últimos 100 anos e está totalmente desinformado com toda a situação da guerra. Não só isso, apesar dele ser o Avatar, ele não passou pelo treinamento das outras 3 dobras de elemento. Então a história segue pela jornada dos 3 junto ao Appa, que é o bisão voador de Aang, onde ele terá a difícil tarefa de dar um fim à guerra e trazer de volta a paz e o equilíbrio aos 4 elementos, enquanto são perseguidos por Zuko, vulgo melhor personagem da série, que é o filho do Senhor do Fogo, mas que foi exilado da sua nação pelo próprio pai, e está em busca de encontrar o Avatar para trazer de volta sua honra. O Avatar possui um ciclo de reencarnação: água, fogo, terra e ar. E para que Aang se torne mestre dos 4 elementos, ele deve seguir esse ciclo. Então, como objetivo inicial, a primeira tarefa de Aang é encontrar um mestre que irá ensiná-lo na dobra de água. E esse será a trama de toda a primeira temporada, conhecido como Livro 1, Água. Ela possui 20 episódios, e nela vemos a jornada deles indo até o Polo Norte, já que no Sul, a única dobradora de água é Katara, mas ela também não possui treinamento nenhum sobre a dobra. Nesse vídeo eu quero abordar a primeira temporada e ressaltar alguns aspectos que eu acho mais interessantes dentro da obra. Também é interessante notar que toda a construção da história já nos indica que será uma jornada épica. Uma aventura que irá passar pelos 4 cantos do mundo e que resultará, no final, com um embate entre os 2 personagens mais poderosos para decidir o destino de todos. Então eu irei analisar os 4 personagens principais individualmente, porque assim eu acredito que separando eles fica mais fácil de nós absorvermos as mensagens que a primeira temporada quer nos passar. Vem comigo? Capítulo 1. Responsabilidade. Vou começar a minha análise pelo alívio cômico do trio. Sokka, dentre todos, é o personagem mais velho dos 3 que viajam juntos. E ele é o único que não possui a habilidade de dobrar, que é como eles chamam dentro do universo de Avatar as pessoas que conseguem controlar os elementos. Aqui é importante nós notarmos que as divisões de cada um dos reinos seguem uma lógica própria, visto que temos o Reino da Terra, a Nação do Fogo, os Nômades do Ar e a Tribo da Água. Então, é através dessa divisão, que não é só na nomenclatura, mas também uma divisão geográfica, que conseguimos entender um pouco melhor como funciona a cultura de cada um desses povos e como eles se organizam dentro desse universo tão vasto. Em relação à tribo da água, ela é dividida em 2 tribos que ficam em polos opostos no mundo, uma no sul e a outra no norte. Nesses últimos 100 anos, a tribo da água do sul sofreu vários ataques da Nação do Fogo, e como sua tribo irmã vive do outro lado do mundo, fica inviável a ajuda de reforços. Com isso, a tribo do sul só dependia dela para lutar, e a cada incursão, os números de dobradores de água iam diminuindo, até que no último ataque, quando Sokka e Katara eram crianças, eles perderam a sua mãe, assassinada pela Nação do Fogo. Então, é dentro desse contexto que Sokka cresce. Ele vê a sua tribo à beira da extinção, e os adultos indo embora em direção a uma guerra com poucas chances de sucesso. Isso molda o personagem e traz algumas questões que serão trabalhadas com ele durante a primeira temporada e no decorrer da série também. Mas nesse começo eu quero ressaltar 2 pontos que para mim são essenciais para o entendimento de quem Sokka é. O primeiro ponto que eu quero abordar é o lado guerreiro do personagem. E principalmente o fato dele ser um não dobrador num mundo em que dobrar os elementos é quase que essencial para a vida. O outro ponto que eu gostaria de verificar com vocês é o lado machista dele, que pode se tornar um pouco problemático
com uma revisitada na história, mas eu acredito que a gente consegue tirar boas lições dele. No início, vemos ele como líder de sua tribo, por ser o homem mais velho, já que todos os adultos foram à guerra e deixaram apenas mulheres e crianças para trás. Mas Sokka, que estava em uma idade de transição, mesmo que já entendesse que estava pronto para ir à guerra, ainda era muito novo. Então, ele assume uma responsabilidade que é muito maior do que ele. Sua construção como guerreiro implica que ele precisa ser criativo e estrategista durante as batalhas, já que isso é uma tradição da sua tribo. E ele, como filho do chefe da tribo, precisa trazer ainda mais à tona todas essas características e principalmente a de liderança. Só que ao ser deixado para trás, Sokka é alguém que se sente descartado, que anseia pelo seu momento de brilhar, mas que foi ignorado pelos adultos. Então, em sua jornada com o Aang, ele pode finalmente mostrar o seu valor como um verdadeiro guerreiro da tribo da água. E mesmo que ele não tenha experiência, Sokka está preparado para lidar com diversas situações. E vemos que sem ele, tanto o Aang quanto Katara nunca chegariam ao seu destino. Sokka possui um conhecimento teórico, mas agora que ele é posto à prova, algumas de suas técnicas não surgem o efeito esperado. Então, vemos ele improvisando no meio da batalha, criando o seu jeito próprio de enfrentar os inimigos, que casa muito com a sua própria personalidade. Ele muitas vezes acredita estar pronto, mas acaba por meter os pés entre as mãos e complicando a situação que o grupo está inserido. Sokka, em algumas situações, se mostra muito cabeça dura e não ouve o conselho de seus amigos. Isso se deve ao fato de sua criação, por ter faltado uma presença de alguém superior a ele, seja o pai ou a própria mãe. E ele precisa aprender com seus próprios erros, algo que nós vemos acontecer com o passar dos episódios em sua jornada. E é aqui que vamos para o próximo ponto. Eu acredito que esse seja o momento mais polêmico, talvez, de toda a série. O machismo de Sokka em relação às mulheres. Saiu uma notícia que os criadores da série live action retiraram essa parte do personagem. Eles veem que é uma característica ultrapassada, que não condiz com os conceitos de hoje em dia. Abre aspas. Eu sinto que tiramos totalmente esse elemento do machismo de Sokka. A animação original tem muitos momentos que são bem bizarros. Fecha aspas. À primeira vista parece ser algo benéfico, mas se dermos uma olhada mais de perto, essa alteração pode afetar e muito o personagem. Vamos ver como isso funciona no desenho. Primeiro que Sokka realmente é machista na primeira temporada, mas isso dura muito pouco, e talvez ele tenha alguma recaída que eu não me lembre, mas se não me engano, essa duração vai até o 4º episódio, o intitulado As Guerreiras Kyoshi. Espera aí, não tem como um bando de garotas derrotar a gente. Um bando de garotas, é? Nesse episódio, o trio é capturado pelas Guerreiras Kyoshi, por terem sido confundidos por espiões da Nação do Fogo. Quando Sokka descobre que elas são mulheres, ele faz vários comentários machistas a respeito. E após o mal-entendido ter sido resolvido, já que tanto a vila quanto as guerreiras têm o nome da última avatar dobradora de terra que havia nascido nessa ilha, Sokka vai de encontro ao local de treinamento das guerreiras, querendo se justificar por ter sido derrotado por elas. Obviamente que eles se desentendem novamente e Sokka é desafiado para uma luta contra elas e acaba sendo humilhado pelas guerreiras. E o que é interessante é que ao invés dele se fechar ao ocorrido, sem aceitar a realidade, ele não só respeita as guerreiras, como ele vai humildemente pedir desculpa, como também ele deseja ser ensinado por elas, ouvindo pacientemente e aprendendo a cultura delas de guerreiras. Então, o que dá para aprender aqui é como essa construção do Sokka é utilizada para desenvolver e evoluir o personagem. A série não passa pano ou trata apenas como uma brincadeira. Ele é refutado todas as vezes que tem uma atitude machista, e quando é confrontado com uma experiência no campo de batalha, ele enxerga valor nas guerreiras e muda as suas ideias. É claro que isso é apenas o começo do desenvolvimento do personagem, e mais pra frente ele não vai enxergar apenas só quando lhe convém ou quando é algo que ele dá valor, como o fato das meninas serem guerreiras mais experientes e melhores do que ele. Ele vai enxergar outras coisas, mas isso fica mais pra frente. Capítulo 2: Identidade. Katara é a personagem feminina do trio e última dobradora de água da tribo da Água do Sul. Ela também passou por um trauma junto ao seu irmão Sokka, devido aos ataques da Nação do Fogo. Mas, no caso de Katara, isso implica em algumas coisas que serão trabalhadas no futuro. O importante agora na primeira temporada é vermos onde ela se encaixa dentro do grupo. Apesar dela possuir habilidade de cura através da dobra de água, característica que nós vemos em várias personagens femininas, o desenvolvimento de Katara vai muito além disso.
Aqui, cabe uma crítica no estereótipo que existe dentro da cultura pop na construção de personagens femininas, que na maioria das vezes são jogadas ao papel de interesse amoroso ou mãe, e quando colocadas em situações de combate, ficam de personagem suporte ou de refém. Nesses casos, elas são sempre colocadas como ferramenta no roteiro para que o personagem masculino se desenvolva através dela. Agora, para sabermos se a Katara é de fato uma personagem ou apenas uma ferramenta de roteiro, podemos verificar utilizando o teste de Bechdel. Na década de 80, o cartunista Alison Bechdel fez uma tirinha onde a sua personagem diz que para uma história ter uma personagem feminina cativante e participativa na história, ela deve responder 3 perguntas positivamente. As perguntas são: número 1, o filme tem 2 ou mais personagens com nomes? Número B, elas conversam entre si. E letra 3, o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romance. O que parece ser uma brincadeira se torna algo assustador quando vemos que são poucos os filmes que conseguem passar nesse teste. Faça um exercício. Tente lembrar de um filme que você goste e verifique se ele consegue passar dentro desses requisitos. Em Avatar, na segunda temporada, temos a introdução de Toph, que irá se juntar ao grupo, e as interações das duas percorrem vários sentidos. Inclusive, na série, vemos uma representatividade em vários aspectos, desde a etnia dos personagens, que abrange diversas culturas, até em relação a PCD, que são pessoas com deficiência. No 17º episódio da primeira temporada, temos o personagem Tel, que é um cadeirante e participativo durante todo o episódio. E a própria Toph, que irá entrar na próxima temporada, é uma personagem cega. Mas calma, estou desviando demais do assunto. Voltando para Katara, na primeira temporada, ela é a única personagem feminina recorrente. E quando temos outras mulheres aparecendo na história, são poucas as interações que ocorrem entre elas. Então, se pegarmos apenas o teste de Bechdel, a série Avatar, pelo menos na primeira temporada, não passa no teste. Mas não podemos chegar nessa conclusão apenas com isso. O teste de Bechdel não é um estudo científico, então não precisamos nos basearmos apenas nele. Para chegarmos a uma melhor conclusão, vamos olhar um pouco mais atentamente aos pontos que eu levantei. Primeiro, no interesse amoroso e o papel de mãe. Na série, vemos que os personagens são mostrados coerentemente à sua própria faixa etária. Então existem vários momentos de interação amorosa, mas que não vêm apenas de Katara. Inclusive, ela, do trio, é a personagem que menos é trabalhada nesse aspecto. Em relação a ser mãe do grupo, isso é uma forma até pejorativa que colocamos em personagens que são mais preocupados com a situação do grupo ou com até a segurança deles. O que no caso da série não é atribuída a Katara. Na verdade, a personalidade dela é até mais impulsiva, coisa que encontramos em protagonistas masculinos nas histórias. Desde o primeiro episódio e durante toda a série, ela é quem várias vezes propõe uma aventura ao grupo. Agora, nos momentos de ação é que Katara se sobressai, principalmente porque é nesses momentos que ela se descobre na dobra. Aqui, vale ressaltar que, para os dobradores, a utilização de suas habilidades também vai de encontro a quem eles são de verdade por dentro. Dentro da história, fica relegado às mulheres dobradoras de água o papel de cura, sendo proibido o ensinamento da dobra de água para a batalha. E proibindo isso a Katara não é apenas um choque cultural de uma nova geração que vê as coisas diferente. Para Katara, é um traço intrínseco de sua personalidade, que a identifica com quem ela verdadeiramente é. O que pensa que está fazendo? O sol já nasceu? Está atrasada? Que bom te ver aqui. Eu também acho. Katara não é utilizada apenas como uma ferramenta de roteiro ou uma escada para os personagens masculinos. Katara brilha nos momentos de ação, e sua evolução como dobradora de água é nítida, ao ponto que no final ela recebe o seu verdadeiro reconhecimento e também a missão de ser a mestre da dobra de água para o Aang. Capítulo 3 – Honra. Se fosse a gosto pessoal, eu teria colocado a análise do personagem Zuko no final do vídeo, mas faz mais sentido eu terminar com o protagonista. Apesar de que Zuko muitas vezes recebe o protagonismo dentro da história. Olhando atentamente para a série, nós percebemos que ela divide a trama de vários episódios no foco entre Aang e Zuko. Não só nos momentos da perseguição que ele faz durante a jornada, mas também em episódios que eles nem se encontram, e a série transiciona entre o enredo do Zuko e do Aang,
mostrando a evolução dos dois paralelamente. Zuko corre atrás do que ele acredita ser o seu destino, que é capturar o Avatar e recuperar a sua honra e seu lugar de direito ao lado de seu pai. E durante toda a série não existe personagem que muda mais do que ele. As transformações que o personagem passa em cada temporada nos leva junto a uma jornada particular de metamorfose, indo de antagonista e arquirrival para aliado e amigo. A série cria uma personalidade bem arriscada para o Zuko. Ele tem aquele famoso arquétipo de personagem que está sempre irritado e levando as suas ações ao extremo. Existem alguns momentos que ele próprio é a piada ou faz parte da piada, e isso ajuda no balanceamento do personagem. A presença do tio Iroh, que está sempre acompanhando, também ajuda a aliviar o peso nas cenas do Zuko. Mas o que faz com que nós não rejeitamos o personagem é a própria backstory. A construção do personagem Zuko começa desde sua aparência. A cicatriz que ele tem no rosto é algo tão chamativo que mesmo que os personagens não comentem, nós já nos questionamos sobre o que aconteceu para que ele tenha ficado assim. Sua personalidade explosiva também é um traço que combina junto à sua dobra de fogo. Seus movimentos em batalha são tão impulsivos como o próprio fogo, que se espalha com o vento e queima tudo que encosta. Zuko tem um porquê de ser assim. O seu temperamento vem de uma punição que ele recebeu por ter desafiado seu pai. Zuko, quando era mais novo, quis participar de uma reunião de guerra da Nação do Fogo, mas, ao ouvir que tinha um general que estava disposto a arriscar a vida de soldados da Nação do Fogo em uma missão suicida, ele resolve confrontar essa ideia. O problema é que, ao fazer isso, ele desrespeitou tanto o general quanto o próprio Senhor do Fogo, o seu pai. Então o duelo de fogo deveria ocorrer. Mas o que Zuko não sabia era que o seu duelo seria contra o próprio pai. A punição de Zuko veio pelo fato de ele ter se recusado a lutar, e não pelo desrespeito ao pai. Então, mesmo no seu momento de maior angústia, ele ainda não se entrega por completo às tradições de sua nação. O seu exílio se torna uma mancha que, como a sua cicatriz, ele precisará carregar junto a ele. É bastante perceptível que Zuko não está ligado a essa ideia de dominação que a Nação do Fogo tem sobre as outras regiões. Ele é sim um soldado leal ao seu pai, mas não vemos nele as mesmas intenções que vemos em outros personagens, como o Almirante Zal e o chefe da prisão. Zuko não luta pela sua nação, o que não quer dizer que ele faça críticas a ela. É só que o show deixa bem claro que ele está atrás de uma busca pessoal, de uma imposição que foi feita a ele. Zuko perdeu tudo que tinha, e essa missão que foi imposta é tudo o que restou de sua vida passada. E é nisso que ele se apega para continuar. Mas o próprio, no decorrer da série, vai tendo a sua visão sendo quebrada, não a ponto do mesmo duvidar de sua missão, mas sim em relação a se é isso mesmo que ele quer de verdade. Sabe qual é a pior parte de ter nascido há mais de 100 anos? Perder todos os amigos que eu tinha. Antes da guerra começar, eu visitava o meu amigo Kazan, e nós dois arrumávamos muitas encrencas juntos. Ele foi um dos melhores amigos que eu tive. E era da Nação do Fogo, como você. Se nós nos conhecêssemos na época, acha que seríamos amigos também? Zuko é atacado pela própria Nação do Fogo, e seu embate final não é com o Avatar, e sim com o Almirante Zal. Esse, de fato, é o verdadeiro vilão da primeira temporada. E quando a série decide que o enfrentamento do vilão será com o Zuko e não com o Aang, ela está passando uma clara visão de que o personagem não será apenas um vilão, um anti-herói, mas terá um papel mais ativo dentro da série. Capítulo 4 – Inocência. Agora vamos ao personagem que dá nome à série. No meu vídeo sobre Monstros S.A., eu falei um pouco sobre a jornada do herói e como ela afeta as narrativas contemporâneas. Bom, se formos analisarmos a jornada do Aang, veremos todos os 12 passos serem executados perfeitamente. Mas o maior problema que vemos na série e que pode afastar muitas pessoas de querer dar uma chance a ela é que ela executa o famoso tropo do escolhido. Se tem um tipo de história que causa um certo afastamento, são aquelas que o protagonista está predestinado em seu mundo a ser o grande herói, seja ela por qualquer motivo. Histórias têm o poder de nos encantar com as mais belas mensagens que nos cativam e nos inspiram, mas para que ela alcance o seu potencial, é necessário um fator que é a surpresa. Quando vemos uma história
queremos descobrir aonde ela vai dar no final, para onde que os acontecimentos da narrativa vão nos levar e principalmente, durante esse tempo, nós estamos tentando ligar os pontos para descobrir qual será o final. E muito da experiência de assistir a um filme ou uma série é se as expectativas em relação ao final foram atendidas. Agora, imagine uma história que você já sabe o final. É claro que quase 100% das histórias nós já esperamos que no final terá a vitória do herói sobre o vilão. Mas quando nos é apresentado que o personagem principal é escolhido e tem o destino de derrotar o vilão, a gente perde um pouco o interesse de continuar engajado nessa história. Então, o desafio dos roteiristas se torna ainda maior, porque ele precisa responder algumas perguntas. E a pergunta do o que vai acontecer já foi respondida. Então nos resta a mais difícil de todas e a mais interessante, que é como vai acontecer. A primeira temporada de Avatar começa com Aang sendo encontrado pelos irmãos da tribo da Água do Sul. E já de início vemos que ele tem uma atitude infantil, totalmente condizente com a sua idade, mas não com os tempos que eles estão vivendo. O que é interessante notar é que a presença de Aang no mundo traz uma certa esperança devido à volta do Avatar, mas também uma leveza que não é característica desse mundo. Na história vemos as marcas que essa guerra vem deixando nos últimos 100 anos, e como muito da vida se perdeu nela. Os personagens vivem na iminência de um novo ataque e precisam estar sempre em alerta. Alguns já até aceitaram seu destino e decidiram que não há mais esperança de um novo amanhecer. Entretanto, Aang não viveu durante esse tempo, então toda a sua inocência inicial quanto à forma que ele vê o mundo e toda a beleza traz um novo olhar para as pessoas à sua volta. E isso reaviva a esperança nas pessoas pelos locais que eles visitam. Mas o que Aang ainda não sabe é que agora ele é o último mestre do ar. como o ciclo Avatar possui uma ordem pré-estabelecida, todos já sabiam que sua próxima reencarnação viria de algum dobrador do ar. Então, se preparando para isso, a Nação do Fogo instrumentou um ataque poderoso, utilizando a força de um cometa que se passa de 100 em 100 anos, com o objetivo de aniquilar os nômades do ar e o próprio Avatar antes que ele fosse capaz de dominar todos os 4 elementos. O ataque aconteceu, mas o Avatar não foi encontrado, e isso ocorreu porque normalmente é informado para a nova reencarnação do Avatar quando o mesmo completa 16 anos. Mas para o Aang foi feito 4 anos antes, já que os sinais de que a Nação do Fogo estava planejando alguma investida no mundo estavam começando a surgir, e a pressão para que Aang se preparasse se tornou prioridade máxima para os nômades do ar, tirando de Aang tudo o que o deixava feliz, proibindo ele até de ficar com seu melhor amigo, o monge Gyatso. Ao descobrir essa notícia, Aang foge com seu bisão, mas acaba encontrando uma tempestade e os dois naufragam. Aang cria uma proteção e durante os próximos 100 anos ele hiberna dentro de um pequeno iceberg até ser encontrado no início da série. série. Quando a jornada se inicia, o trio decide ir ao Templo do Ar do Sul, a antiga casa de Aang. E chegando lá, ele descobre que todo o seu povo foi dizimado, colocando um peso ainda maior em cima dele, já que com a sua fuga ele se sente responsável não só pelo que aconteceu, mas com o estado do mundo, que antes vivia em equilíbrio, mas que com a extinção dos nômades do ar, toda uma cultura também se foi junto a eles. Aang carrega não só o destino do mundo, como também ele é o último sobrevivente de um povo e sua cultura. Mas falando em destino, os paralelos que encontramos com Zulk e Aang durante a série são interessantíssimos. Se por um lado o príncipe da Nação do Fogo acredita que a busca para encontrar o Avatar é o seu destino, mas que aos poucos o mesmo vai duvidando de sua jornada, por outro, Aang sabe qual é o seu destino. Ele é o único que pode carregar esse fardo, e quanto mais ele foge, maior o fardo se torna. Mas ele não tem nenhum conhecimento e ninguém para ensiná-lo sobre os mistérios do Avatar. A única informação que ele possui é que ele precisa seguir o ciclo Avatar para completar o seu treinamento e a ajuda de seus amigos. Durante a primeira temporada, vemos o trio passando por diversos lugares no mundo. Alguns possuem as marcas da guerra, mas muito da beleza natural ainda é preservada. E Aang é o motor para esse discurso. Ele traz uma narrativa interessante nesse caso, de como é importante ainda ver valor nas coisas mais simples. Mas enquanto os episódios vão passando e ele vai mostrando isso aos seus amigos, ele mesmo tem a sua visão ficando um pouco mais enrijecida. Aang vai encontrando dentro de si um equilíbrio de criança que quer um pouco de diversão e do Avatar, que irá lutar contra a opressão do mundo e trazer a paz a ele. Essa primeira jornada se encerra com a investida da Nação do Fogo contra a tribo da Água do Norte. Eles tentam aplicar um ataque para dizimá-los, assim como fizeram contra os nômades do ar. Mas agora tem uma diferença: o Avatar está lá e não irá fugir dessa vez. Nessa primeira temporada, os personagens passam por uma transformação.
Cada um deles se modifica através das experiências que eles vivem e encontram o seu verdadeiro eu. Muitas vezes eles questionam o status quo do mundo, mas também até a própria existência e o valor que eles dão a ela. Após a final da primeira temporada, eles conseguem a sua primeira vitória contra a Nação do Fogo e ficam mais confiantes sobre isso. Mas o tempo é inimigo. Da mesma forma que há 100 anos atrás o Senhor do Fogo Sozin usou o poder do cometa para destruir os Nômades do Ar, agora eles irão utilizar esse mesmo cometa para dar um fim à guerra. Então, nos próximos 6 meses, Aang, além de ter que dominar a Dobra de Água, também precisará aprender as outras duas e derrotar o Senhor do Fogo, antes da chegada do cometa. O caminho ainda é longo, mas agora ele não está sozinho. Seus amigos estão com ele e ainda receberão a adição de um personagem poderoso. Lá está! É assim que vai ser quando um de vocês avistá-la. Olá pessoal, esse vídeo bateu o recorde, né? Foi o maior do canal até agora e também o mais cansativo de ser produzido. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu quero aproveitar um pouco do hype da série live action que está saindo na Netflix para poder falar um pouco da obra original, que é o desenho, né? Que às vezes muitas pessoas deixam passar despercebido, mas eu acho que é interessante a gente dar valor às animações. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal, tá? Eu não sei qual vai ser meu próximo vídeo e provavelmente ele vai sair só daqui 2 semanas, porque essa semana agora foi muito difícil, viu? Eu tive que meio que correr para terminar esse vídeo e eu acho que eu tô um pouco exausto, sabe? Então eu vou maneirar um pouco agora no próximo, mas eu não vou deixar de continuar produzindo conteúdo, os vídeos curtos ainda vão continuar saindo, tá? E vocês podem me seguir aqui, me sigam também no Instagram e no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo voto de confiança que vocês estão me dando, de seguir nesse projeto e tchau! Vamos pro próximo?